Então, bom dia oficialmente a todos. Sejam bem-vindos à sessão de apresentação dos trabalhos indicados ao prêmio do segundo Encontro Nacional de Jovens Pesquisadores. Parabéns a todos os indicados. Aqui vocês irão reapresentar o que vocês já apresentaram na sessão paralelas que tiveram durante a semana. Então, cada um vai ter 10 minutos para apresentar o trabalho. Vocês podem comentar sobre as considerações que já foram feitas sobre os trabalhos, melhorias que irão fazer, mas eu peço que vocês fiquem dentro do horário. Em todos eu vou informar quando faltar 1 minuto ou 2 minutos para o encerramento da apresentação. Os professores eles estarão avaliando, a banca será coordenada pelo professor Rogério Gomes, pela professora Érica Leal, pelo professor André Teixeira. Eles vão avaliar e depois, no final de todas as apresentações, eles vão sair da nossa sala, deliberar sobre quem serão os premiados e vão retornar e informar quem são os premiados desse evento. A ordem de apresentação vai ser aquela que a gente publicou, ela está por ordem alfabética. Então, a primeira pessoa a apresentar vai ser a M Carolina Kubitz-Zirfica, espero ter falado corretamente. Ela é orientada para a professora Rosana Corazza da Unicamp. Ela é do nível de doutorado e o trabalho é Conhecimento Científico de Interesse para a Bioeconomia, um estudo sobre o setor de fitoterápicos com base na biodiversidade amazônica. M? Alguém tem... Antes da M começar, desculpa, só uma coisa. Alguém tem alguma dúvida de como vai proceder? A gente... Tem uma questão? Não? Então, M, a palavra é sua. Na hora que você começar a colocar os slides e iniciar, eu começo a contar o tempo, ok? Tá bom. Vou apresentar minha tela. Bom dia a todos e todas. Eu vou apresentar meu trabalho, que tem como título Conhecimento Científico de Interesse para a Bioeconomia, um estudo sobre o setor de fitoterápicos com base na biodiversidade amazônica. Este trabalho foi feito no marco do meu mestrado, que eu defendi agora, e eu pretendo continuar com ele agora no doutorado. Então, o objetivo do trabalho é identificar algumas das principais características da produção de conhecimento em fitoterápicos com base na biodiversidade amazônica dentro dos grupos de pesquisa, especificamente aquela produção que está sendo feita por centros de pesquisa em universidades que estão ubicados na região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, entendendo a importância e a relevância do setor de fitoterápicos para a construção de um modelo sustentável para a aplicação da bioeconomia e para o desenvolvimento da região amazônica. Aqui a gente reconhece a necessidade do conhecimento técnico-científico para o desenvolvimento do setor de fitoterápicos. E também reconhecemos e destacamos a importância da espacialidade, entendendo como estão sendo dadas as dinâmicas de produção de conhecimento nas instituições que estão ubicadas geograficamente no território e a contribuição que têm estas instituições e seus grupos de pesquisa. Assim, a gente se baseou principalmente em Gibbons, em seu modo 2 de produção de conhecimento, especificamente nas primeiras 4 elementos que ele propõe, que são como está sendo produzido o conhecimento, a importância do contexto em que este se produz e a forma em que se organiza a produção. Nas questões teóricas, a gente também considerou Latour e Calon a partir do análise das redes. Quanto à metodologia, esta metodologia foi um estudo de caso
desenvolvida en 4 etapas. A primeira foi uma pesquisa desenvolvida no Diretório de Grupo de Pesquisa da CNPq, com um recorte regional. Foram feitas 2 pesquisas, uma em fevereiro e outra em agosto de 2021. A segunda pesquisa foi feita com palavras-chave sugeridas para complementar a pesquisa pela banca de qualificação. E as etapas 2 e 3 foram principalmente de organização e codificação das informações, estabelecendo critérios que permitissem que os grupos e amostras selecionadas, os grupos correspondessem aos objetivos da pesquisa. Ao final foram encontrados 76 grupos que corresponderam com os critérios estabelecidos por nós. E a etapa 4 foi uma etapa de complementação de informações, com uma revisão dos currículos dos pesquisadores principalmente, mas também a produção destes pesquisadores líderes dos grupos de pesquisa em Web of Science e Scopus. E foi feita um recorte, um critério de inclusão de 5 anos e uns critérios de acordo com os objetivos da pesquisa. Ao final, com esta categoria selecionada, com a amostra selecionada de 76 grupos, foram identificados 5, agora eu vou apresentar 5 conjuntos de dados que foram analisados na dissertação. No primeiro momento, a gente encontrou os anos de formação dos grupos de pesquisa e a possível relevância que tive a dimensão política nesta formação. Então, antes do 2006, só se encontrou registro de 18 grupos de pesquisa, mas a partir deste momento se deu uma aceleração na criação destes grupos. É de destacar que esse mesmo ano foi aprovada a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e também a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Si bem este trabalho não permite analisar outros fatores que possam estar influindo na criação destes grupos de pesquisa, é um dado interessante que pode ser aprofundado em outras pesquisas posteriores. Em um segundo momento, foi analisado o contexto geográfico, foi identificada uma concentração tanto das instituições como dos grupos de pesquisa na região norte, o que corresponde realmente à distribuição do bioma amazônico no território brasileiro, onde se encontra a maior parte na região norte. Nesta região foram encontrados 71 dos 76 grupos identificados e 22 instituições das 25 instituições identificadas. Em quanto aos estados, a gente encontrou uma maior concentração nos estados de Amazonas e Pará. Em um terceiro momento, foram analisados os padrões de produção de conhecimento. Aqui eu trouxe os dados pelas áreas de conhecimento predominantes. Cada grupo pode reportar uma área de conhecimento predominante no diretório de grupo de pesquisa. E estas áreas de conhecimento nos permitiram identificar 2 grandes vias de desenvolvimento do conhecimento científico sobre fitoterápicos, uma que tem que ver com as características das plantas e sua produção, como as áreas de botânica, agronomia, ecologia e biologia geral, e o segundo que tem que ver com os compostos ativos, sua interação e possível uso em humanos, como são as áreas de química, farmácia, farmacologia, medicina, entre outras. Em um quarto momento, foram analisadas as redes de produção de conhecimento dos 76 grupos, 35 reportaram instituições parceiras. Estes 35 grupos correspondem a 17 instituições. Foi encontrado um total de 51 instituições parceiras que foram classificadas segundo os 3 polos identificados por Calo, o científico, técnico e de mercado, e se encontrou que o 60% total das instituições parceiras reportadas se encontravam no polo científico. Aqui eu trouxe um pouco graficamente a rede que a gente conseguiu construir, e é realmente interessante ver que existe uma rede já estabelecida entre as instituições, não somente da região, mas com instituições de outras regiões que têm interesse em plantas medicinais e fitoterápicos.
Finalmente, em quanto às configurações internas dos grupos, de maneira geral, a gente encontrou um total reportado de 2.212 integrantes, com uma predominância entre os estudantes com um 52% e os pesquisadores com um 45%. Também se encontrou um registro para técnicos com um 3% e colaboradores estrangeiros com um 0,49%. Finalmente, em quanto às considerações finais, a gente encontrou diferentes graus de influência do contexto político e geográfico. Seria interessante, aqui no doutorado, identificar outros fatores que possam estar influindo e realmente estabelecer uma relação entre estes fatores e a conformação dos grupos de pesquisa, mas foi identificar um número significativo de universidades e centros de pesquisa com grupos dedicados ao estudo de fitoterápicos basados na biodiversidade amazônica e foi identificada também uma tendência para duas vias de produção de conhecimento, as características das plantas e os compostos ativos. Foi encontrada uma homogeneidade na composição interna dos grupos de pesquisa, com predominância de estudantes e pesquisadores, e finalmente se identificaram redes de colaboração, redes de produção de conhecimento, com um predomínio do polo acadêmico, o qual se mostra também como uma janela de oportunidade para vincular laboratórios, técnicos e empresas que possam fortalecer o setor de fitoterápicos e fortalecer o desenvolvimento para a região. Muito obrigada. Foi essa apresentação. Amy, obrigado. Obrigado por ficar dentro do tempo. A próxima apresentação que nós temos é do José Luiz de Lima Bittencourt Quinelato. Ele é orientado pelo Rafael Faria de Abreu Campos, Universidade Federal de Viçosa. Ele é do nível de graduação. O trabalho que ele vai apresentar é Sistema Regional de Inovação nas Micro-Regiões Brasileiras, uma análise multivariada e espacial em 2014 e 2016. José Luiz? Certo. Muito obrigado. Então, como foi dito, meu trabalho discorre sobre estudo sobre o Sistema Regional de Inovação dentro de micro-regiões brasileiras, escolhido pelos períodos de 2014 e 2016. As questões que esse trabalho se propôs a abordar foram nos paralelos regionais encontrados de 1990 até 2012, da capacitação tecnológica nas firmas, em relação aos centros de pesquisa e desenvolvimento e de ciência e tecnologia. Nesses trabalhos, o foco que eu encontrei revendo a literatura foi que as conjunturas econômicas não interromperam na propensão dessas empresas ou firmas a investir na capacitação dos seus empregados, vamos dizer, no capital humano ou em capacitação tecnológica, mas elas poderiam afetar nos ambientes de pesquisa e desenvolvimento e ciência e tecnologia, especialmente porque a literatura escolhida não conseguiu discernir nenhum padrão nessas frentes. Além disso, houve uma recessão econômica entre 2014 e 2016, de acordo com a ciclo de datação de Centro de Datação de Ciclos Econômicos, a CODACE. Além disso, houve a existência do Plano Nacional de Desenvolvimento Regional 2 a partir de 2013, antes sendo chamado sem o 2, antes de 2013. Aí os objetivos de análise para esse trabalho foram especificamente em mapear um sistema regional de inovação brasileiro, em que o sistema regional de inovação foi escolhido como referencial teórico por envolver tanto governos, quanto empresas, quanto os próprios agentes individuais econômicos na formação de centros que possam possibilitar inovações. Nesse trabalho específico, a gente decidiu focar nos agentes econômicos e nos saberes, saber o que fazer, saber com quem falar dentro das competências deles, enfim. E, além disso,
nós pretendíamos analisar qualquer arcabouço sobre pesquisa e desenvolvimento, em especial pelas instituições de ensino superior, e o valor agregado bruto das empresas mais inovadoras, não, das empresas inovadoras no geral, assim como o PIB, dentro das microrregiões. Esse escopo foi escolhido por corresponder muito bem com a literatura encontrada até então. E, finalmente, nós pretendíamos fazer um ranqueamento das microrregiões pelos componentes que foram construídos por meio da análise de componentes principais e depois ver como eles se interagem no espaço via Edi-Moran. Então, o referencial teórico, como já foi dito, trata do Sistema Regional de Inovação. Mas, além dele, foi para delimitar o espaço de interesse, foi utilizada a divisão geoeconômica de Geiger, em que separa o norte e o nordeste como a Amazônia e partes do centro-oeste. O nordeste, a região do nordeste como o nordeste mesmo, na divisão de Geiger, e o centro-sul como as regiões do sul, do sudeste e parte do centro-oeste. Essas duas fontes foram utilizadas para captar as tendências regionais que foram encontradas na literatura até então. E a metodologia, primeiro nós decidimos separar dois grupos de variáveis, um grupo com variáveis macroeconômicas, que figuram especialmente sobre o PIB per capita, os índices do FIJAM para desenvolvimento municipal, só que uma média deles para as microrregiões, os quocientes locacionais de setores de comunicação e informação e o índice de Dale, que para abordar variáveis importantes como a concentração de renda e, no geral, um nível mensurável de desenvolvimento. E, além do grupo de variáveis que pode-se dizer que sejam macroeconômicas, também separamos em um grupo de variáveis explicitamente sobre pesquisa e desenvolvimento, em especial quando se trata do número e da dispersão de instituições de ensino superior, o número de pesquisas e o quociente locacional de setores relacionados à educação e à pesquisa científica, que descritos no CONCLA, no CNAE, como divisão 72 e 85. Dessa forma, para isso foi utilizado, para analisar esses dois grupos, foi utilizada a análise de componentes principais, e depois que os componentes foram formados, esses foram estudados por meio do Edi-Moran. Eles foram testados por ele. E para ter certeza de que os componentes selecionados fossem relevantes e houvesse correlação de fato entre suas variáveis, foram utilizados testes de robustez, como o teste de Bartlett, o teste de Kaiser-Meyer-Oakland, e um critério de escolha para os componentes em si seria o teste Broken-Stick de MacArthur. Certo. Os resultados que encontramos foram de que muitas das capitais de microrregiões, ou melhor, muitas das microrregiões com capitais foram as que demonstraram níveis muito maiores de um aporte exclusivo para pesquisa e desenvolvimento, para um possível sistema regional de inovação, virado para a inovação, no caso. E até mesmo nas regiões econômicas do Norte e do Nordeste, que tem níveis muito menores dessa variável específica para ambos os anos. No Centro-Sul e em parte da região Centro-Oeste, esses níveis foram muito mais frequentes e houve uma proximidade maior entre microrregiões com níveis altos dessa variável para ambos os anos. O que pode-se dizer é que o nível dessa variável decresceu de 2014 para 2016. E o outro componente que foi encontrado foi que pode descrever um ambiente adverso para a formação de inovações. A questão do trabalho não é se as inovações realmente existiam, mas sim se o ambiente é propício para elas. E é exatamente isso que esse componente descreve melhor. Aí os níveis foram mais altos para o norte e para o nordeste, ou seja, há um arcabouço mais instável para a formação de pesquisa e desenvolvimento lá. Enquanto que no centro-sul,
os níveis foram menores, com exceção das capitais como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, em que esse nível é alto, diferente das microrregiões adjacentes ou dessas regiões geoeconômicas. Aí, ambas essas variáveis foram testadas pelo IDMORAN local para ver se há uma dependência espacial, e muitos dos resultados encontrados para ambas foram consistentes com os valores encontrados na análise de componentes principais. Inclusive, dá para se dizer que as regiões com microrregiões de nível mais alto da primeira variável, do aporte exclusivo à pesquisa e desenvolvimento, foram encontrados padrões alto-alto nelas, enquanto que com uma microrregião de destaque, com outras de nível menor adjacentes, os padrões foram alto-baixo, na melhor das hipóteses. E os mesmos padrões que foram encontrados para instabilidade sobre inovação foram bem parecidos no idiomas do local, salvo algumas localizações em que algumas microrregiões dispersas do centro-sul tiveram padrões alto-baixo. Ou seja, o valor da variável em uma microrregião é maior, enquanto que mas ela em si, a dependência espacial dos seus adjacentes, há uma relação inversamente proporcional entre elas. E, além dessas conclusões, há uma correlação entre a intensidade do sistema regional de inovação em microrregiões em relação à infraestrutura necessária para elas. Há uma identificação de que, no curto prazo, essa conjuntura econômica da recessão piorou o ambiente dedicado à pesquisa e desenvolvimento dentro de um SRI. No longo prazo, nada pôde ser dito de fato, especialmente no começo do Plano Nacional de Desenvolvimento Regional 2. E, como foi dito, houve uma concentração de pesquisa e desenvolvimento e ciência e tecnologia no Centro-Sul. E é isso. Certo, José Luiz. Muito obrigado pela sua apresentação. Obrigado por ter também ficado dentro do tempo previsto. Nós vamos agora passar para a próxima. A próxima apresentação vai ser da Juliana Moreira Gagliardi. Ela é orientada para o professor Edson Paulo Domingues e para a professora Márcia Rapini, do CDPLAR. Ela está no nível de doutorado e o trabalho dela é Efeitos Econômicos e Ambientes de Políticas de Incentivo a P&D de Baixo Carbono no Brasil, uma análise a partir de um modelo de EGC para os anos de 2015 a 2050. Juliana? Oi, bom dia a todos e todas. Vou compartilhar aqui minha tela. Está aparecendo certinho? Sim, pode começar. Então tá joia. Bom dia, novamente. Eu sou Juliana, sou doutoranda em Economia no CDPLAR, orientada pelo professor Edson Domingues e pela professora Márcia Rapini. É um prazer poder estar novamente aqui apresentando o meu trabalho de pesquisa de tese, em que tem como título Os Efeitos Econômicos e Ambientais das Políticas de Incentivo a P&D de Baixo Carbono no Brasil, uma análise a partir de modelo de equilíbrio geral computável para os anos de 2015 a 2050. Como todos nós sabemos, as mudanças climáticas elas têm sido um centro de um amplo debate global em que a principal preocupação é como conter e frear esses impactos, principalmente em termos de aumento da temperatura global e da redução de emissão de gases de efeito estufa. Na última Conferência das Partes, no COP26, ficou estabelecido entre os países que, como meta, manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 graus Celsius. No entanto, o Brasil ele não avançou substancialmente nas suas metas individuais de redução de GEE, ficando nos mesmos
patamares já estabelecidos na COP21 em 2015. Nós sabemos também que entre as principais estratégias de mitigação desses gases de efeito estufa é a inclusão de tecnologias menos poluentes, o que nos leva a pensar no papel e na importância das inovações e dos investimentos em P&D. Portanto, há espaço, inclusive necessidade, de ampliação dessas políticas de P&D e inovação como instrumento para auxiliar na redução dessas emissões e também para basilar as políticas ambientais. No entanto, o cenário de investimento em P&D no Brasil está aquém do desejado, em que nós temos, nos anos mais recentes, uma queda desses investimentos na maioria dos setores e, inclusive, uma redução de aproximadamente 37% nos investimentos em ciência e tecnologia no acumulado desde 2013. Além disso, nós temos que a inovação e P&D, eles são um dos importantes estimuladores para o crescimento econômico, eles também são importantes instrumentos para as políticas ambientais, e, inclusive, nós temos também a necessidade de ação governamental, seja ela direta ou indireta, para a formulação, para viabilizar políticas de P&D, diante das incertezas e falhas que ocorrem no mercado durante esses investimentos. Diante disso, tem-se a necessidade de uma modelagem que consiga fazer uma avaliação ex ante e que capture essa dimensão econômica, ambiental e também incorpore essas especificidades dos investimentos em P&D. Portanto, o objetivo da tese que está sendo desenvolvida é compreender e mensurar os efeitos dos impactos econômicos e ambientais atrelados às políticas de incentivo à inovação e P&D de baixo carbono no Brasil, por meio de uma análise teórica e empírica que está nos conduzindo à construção desse modelo de EGC adequado a esse tema. E assim, a partir desse modelo, conseguir analisar os impactos, tanto das políticas que já estão sendo implementadas ou da ausência delas, como também analisar os impactos de políticas alternativas para auxiliar nesse redesenho. Então, por que a metodologia de EGC, né? Porque, primeiro, ela é um método amplamente utilizado para essa avaliação ex ante, tanto na literatura internacional quanto nacional, e também ela permite que a gente detalhe a economia nacional, permite também que a gente simule as políticas de P&D ao criar um módulo específico para isso, também permite que, concomitantemente, a gente avalie os impactos ambientais em termos da emissão, ao incluir também esse módulo ambiental e energético, permite que a gente detalhe setores estratégicos da economia para esses investimentos em P&D para o Brasil e também fornece uma dimensão de longo prazo que tanto as políticas de P&D, os investimentos, a maturidade desses investimentos precisam, como também as políticas ambientais, os impactos das políticas ambientais são de médio a longo prazo. Além disso, esse método fornece e permite que a gente capture os spillovers de conhecimento entre os setores e as regiões e também inclui uma dimensão global, no sentido que as políticas ambientais elas não são sentidas apenas localmente. Portanto, o modelo que tem sido desenvolvido é um modelo multissetor, regional em escala global, que vai incluir países e regiões do mundo, com uma dinâmica recursiva, ou seja, com essa temporalidade de longo prazo, que contenha um módulo ambiental e um módulo específico para esses investimentos em P&D de baixo carbono. Nós vamos partir de um modelo do GTAP-RD, que é um modelo com uma dinâmica recursiva, e a partir dele nós vamos implementar esses outros módulos, que são mais especificamente uma modelagem detalhada do sistema de energia, que é um módulo ambiental, um módulo específico para o crescimento da produtividade induzida pela inovação por meio do P&D, e uma representação desagregada do emprego por habilidade, para que a gente possa entender o nível de capital de conhecimento que cada região e setor possui. Mais especificamente, essa modelagem detalhada do sistema de energia, ela vai permitir que a gente olhe as demandas de energia setorialmente, o fornecimento de energia, as emissões de CO2 equivalente, os investimentos nos setores respectivos e os preços nos mercados de commodities, o que vai nos permitir identificar elementos fiscais, impostos e subsídios no contexto dessas políticas ambientais.
Ou seja, a gente vai poder investigar, por exemplo, uma política de taxação de carbono, conjuntamente com uma política de P&D. O módulo de crescimento, o módulo específico para P&D, nós vamos ter o crescimento da produtividade da economia induzida pela inovação por meio de P&D. Ou seja, esse módulo vai analisar como que o crescimento da produtividade total dos fatores é influenciado por meio do processo de inovação que decorre da aprendizagem. Essa aprendizagem vai ser oriunda do learning by doing, dos efeitos diretos dos gastos públicos e privados e dos spillovers de conhecimento. Geralmente, nesses modelos, a produtividade ela é exógena. No modelo que a gente está sendo construído, uma parte dela vai continuar sendo exógena e a outra parte dela vai ser endogenizada para poder dimensionar esses efeitos de aprendizagem. Ou seja, o learning by doing, ele vai estar atrelado à produção cumulativa e o conhecimento acumulado nos setores e nas regiões. Os efeitos diretos dos gastos públicos e privados, a gente vai poder entender uma especificação, identificar a especificação de cada tipo de gasto, entender qual seria a melhor política ou conjunto delas, se seria gastos públicos ou gastos privados, e também esses gastos geram estoque de conhecimento que vai ampliar a produtividade, e os efeitos de spillovers de conhecimento, onde nós vamos estimar para os setores e para as regiões as taxas de transbordamento e absorção de conhecimento. Para que a gente consiga entender essa produtividade induzida por P&D e o transbordamento de conhecimento, a gente precisa fazer uma representação desagregada do emprego por habilidade. Para quê? Para que a gente consiga identificar o índice de estoque de capital humano, onde o emprego dentro do modelo será classificado por nível de habilidade, que será o grau de instrução. Então, os setores e regiões que possuem uma mão de obra mais qualificada, eles dispõem de mais capital humano e, portanto, terão uma maior capacidade de absorção. Então, essa tese, ela pretende, né, contribuir para a literatura especializada, teórica e empírica, ao elaborar um trabalho inédito para o Brasil, visto, né, da necessidade que permeia a tese, e também contribuir para a construção de uma ferramenta metodológica que pode ser utilizada pelos formuladores de política, né, para auxiliar no redesenho dessas políticas de inovação e ambientais no Brasil, e também direciona-se com os objetivos globais das metas ambientais e com a necessidade de ampliação das políticas de inovação no Brasil. Então é isso, eu agradeço. Obrigada. Obrigado, Juliana. Nossa próxima apresentadora é a Lindomayara França Ferreira. Ela é orientada pelo professor Eduardo Gonçalves, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é do nível de doutorado e o trabalho que ela vai apresentar é a capacidade tecnológica do setor eólico brasileiro, oportunidades e desafios à luz do papel das instituições e da política industrial. Lindomayara? Bom dia. Vocês conseguem ver minha apresentação? Eu acho que deu uma travada aqui. Não apareceu para nós Não ainda. apareceu. Qualquer coisa você pode me encaminhar por e-mail que eu passo para você, se você não conseguir. Pronto. Deixa eu só atualizar aqui a página. Doutorado. Eu acho que travou. Quer passar no meu e-mail? Vou. Só que eu acho que travou o computador todo. Ou por WhatsApp, tanto faz. Tá bem. Nossa senhora, perdão. Essas coisas acontecem. Vocês podem passar por e-mail ou por WhatsApp só para ter.
Deu certo? Ou tá travado ainda? Tá? Bom, se for o caso, passa o próximo enquanto ela se arruma. Faz Pode isso. ser? Assim não estressa, por favor. Faz Sem o problema. próximo. Enquanto isso, se você quiser me mandar por e-mail, do Maiara, não tem problema, tá bom? Então vamos passar para a próxima apresentadora, é a Luísa Perini Lanzaroni. Ela é orientada pela professora Márcia Rapini, do CDPR da Universidade Federal de Minas. Ela é do nível de graduação e ela vai apresentar o trabalho O papel das universidades brasileiras no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Luísa? Você está mudo. Oi, olá, bom dia, gente. Estão me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo bem? Dá para ver a minha apresentação? Tá entrando isso. Coloque em modo apresentação. Uhum. Apareceu? Tá. Pronto, agora apareceu. Pode. Bom dia, gente. Meu nome é Luísa Perini Lanzaroni. Eu sou aluna de Relações Econômicas Internacionais, da graduação, né? Na UFMG. E eu faço parte da IC, da Iniciação Científica, com a Márcia Rapini, a professora de CDPLAR lá da UFMG. O título da nossa pesquisa é o papel das universidades brasileiras no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Objetivos. O objetivo dessa DCC é compreender o papel das universidades, mas também do Centro de Pesquisa Brasileiros no enfrentamento do vírus SARS-CoV-2. Isso vai ocorrer através de um mapeamento dos projetos de pesquisas aprovados em editais de financiamento propostos em diversas fundações estaduais de amparo à pesquisa, as FAPs, e também pelo CNPq, durante os anos de 2020 e 2021. Durante a pandemia de Covid, as universidades e as instituições de pesquisa pública se mostraram protagonistas importantes no desenvolvimento de soluções para a crise sanitária ao redor do globo. No contexto brasileiro não foi diferente, uma vez que as universidades públicas são responsáveis por cerca de 95% das pesquisas do país. A participação imediata das universidades em atender e se esforçar para solucionar as demandas da crise sanitária só foi possível devido à existência de estruturas, conhecimentos, ativos e capacidades acumulados pelas instituições ao longo de muitos anos, e que, em sua grande parte, foram viabilizados por meio do financiamento público. Esse cenário de protagonismo das instituições de pesquisa na busca por diversas soluções à pandemia destaca a importância desses agentes exercerem suas responsabilidades sociais, através de ações que busquem impactar e solucionar problemas sociais e comunitários por meio de outras formas de atuação das universidades, diferentes da noção de uma torre de marfim. Isso é um agente distante dos problemas e da realidade do local. O esforço empírico desse trabalho se deu a partir da análise do financiamento público para as universidades, esses centros de pesquisa, através do mapeamento dos editais e dos resultados desses editais de várias instituições de fomento, como o CNPq, que é o nacional, FAPEMIG, FAPESP, FAPERJ, a FAPES, do Sudeste, a FAPED de Amazonas, a FAPESP, da Bahia, a FUNDEC, que é do Mato Grosso do Sul, e a FAPESC, que é da Santa Catarina. O critério dessas instituições de fomento, que não são todas, né, são apenas 9, se deu principalmente a partir da disponibilidade de informações dessas instituições. A mineração desses dados foi por meio dos websites dessas instituições, dos seus editais e dos seus resultados. Foram analisados editais direcionados e não direcionados para o enfrentamento da pandemia de Covid, como, por exemplo, chamadas universais, chamadas voltadas para o SUS no geral, entre outros. Mas não foram analisados editais com temáticas muito divergentes do objetivo da pesquisa, como voltadas para empresas, para startups, para agropecuária, etc. O período selecionado para essa pesquisa foi analisar, né, os editais lançados a partir de março de 2020 até dezembro de 2021. E dos resultados dos editais de financiamento foram retiradas algumas informações para montar uma base de dados para estruturar toda a análise empírica desse trabalho. Foram retiradas informações sobre o título dos projetos, coordenador e pesquisador dos projetos, instituição de filiação do pesquisador, a data de aprovação do financiamento, não a data que o edital foi lançado, sim a data que o resultado do edital foi postado, o direcionamento do edital, se ele é voltado para a Covid ou não, e se não, para qual área que ele é voltado, e o valor financiado de cada projeto.
A mais, em conjunto com o doutorando André Soares, os projetos foram classificados em 18 áreas temáticas. Uma seria alguns projetos que não tinham título, porque a categorização foi feita a partir dos títulos. Por quê? Porque houve uma divergência muito grande das informações disponíveis nos resultados dos editais para coletar esses dados para passar para a base de dados. A única informação que todos os projetos tinham era o nome da instituição de filiação. Muitos resultados não tinham título, majoritariamente do CNPq, mas eram poucos projetos. A gente sabia que eles eram de Covid, porque o edital era voltado para Covid. Valores aprovados, muitos não tinham, de 995, 699 não especificaram valor, então comprometeu um pouco essa análise. O nome do pesquisador, poucos também não tinham, e de temático, alguns projetos não disponibilizavam. Então foram mapeados 995 projetos, 134 instituições de ensino e pesquisa, 9 órgãos de financiamento e 821 pesquisadores. Agora eu vou começar a mostrar um pouco das tabelas que eu achei relevante, que eu achei importante passar para vocês. Essa tabela 1, ela mostra os projetos e os valores por instituição de fomento. Então, o número de projetos contemplados por instituição, o número de projetos que tem um valor especificado, os valores voltados para cada instituição de fomento e essa média de acordo com a quantidade de projetos com valor especificado. É interessante notar que as fundações de apoio do Sudeste e o CNPq somam cerca de 87% do total, são as 4 primeiras aqui, com maior número de projetos. Em relação aos valores, daqueles que foi possível coletar, novamente, a maioria não foi possível coletar os valores. FAPESP, a FAP do Amazonas e a FAPEMIG se destacam com os maiores valores financiados. Aqui, a FAP do Amazonas, com 37 projetos, com todos os projetos com valor especificado, né, 100%, tiveram 7 milhões financiados, mesmo com uma quantidade de projetos relativamente não tão alta. Isso provavelmente em resposta à crise sanitária do Estado, mas também com a estrutura que a FAP do Amazonas criou durante todos esses anos. Essa tabela 2, ela mostra a relação de projetos e dos valores financiados por instituição de ensino e pesquisa. A UFRJ, a Fiocruz, a USP, a UERJ, a UFES, a UFF, a de Minas Gerais e a Unicamp somos 58% do número total de projetos financiados. São as 8 primeiras, com o maior número de projetos. A USP, a Fiocruz, a UFES, a UF do Amazonas e o UFMG somam 54% do total de financiamento mapeado. A tabela 3, ela mostra o direcionamento dos editais, né, mapeados. É interessante notar que metade dos editais, mais ou menos metade, né, 497, 498, ele se distribui entre editais, projetos inseridos em editais direcionados, projetos inseridos em editais não direcionados. Já a tabela 4, ela mostra a relação entre pública e privada das instituições mapeadas. Dessa forma, a análise empírica também reforça a centralidade dos órgãos públicos, uma vez que só 86 projetos são vinculados a instituições privadas. E sobre o direcionamento dos editais, metade dos projetos foram aprovados em editais não direcionados. Esse número relativamente alto de projetos editais não direcionados pode sinalizar uma possibilidade de reorientação das agendas de pesquisa dos pesquisadores brasileiros, como já identificado no cenário internacional. A tabela 5, ela mostra o número de projetos e os valores financiados por semestre analisado. E a tabela 6, ela mostra quantos pesquisadores tiveram um ou mais projetos aprovados. Então, as datas vinculadas ao projeto, como eu já disse, são relacionadas à data de publicação dos resultados e não publicação do edital. Considerando isso, a maior parte dos projetos estão vinculados ao segundo semestre de 2021, com 440 projetos. Isso é muito interessante, porque todos os semestres têm bem menos. Dentre os 821 pesquisadores mapeados, alguns tiveram mais de um projeto na área de Covid, como, por exemplo, 84 pesquisadores que tiveram 2 projetos financiados. A tabela número 7 ela é um pouco grande, eu tive que dividir ela em 4 partes, nesses 2 slides aqui, mas ela fala ela apresenta todos os editais não direcionados que foram mapeados, o número de projetos de Covid que foram aprovados dentro desse edital,
número total de projetos aprovados dentro desse edital e essa porcentagem, né, entre os dois valores. Tem alguns números interessantes nessa tabela, como aqui, ó, 47%, 20%, 40%, 16%, indicando que tem muitos projetos de Covid em editais não direcionados, em editais universais, em editais gerais. Mas também tem muitos valores pequenos, 6%, 3%, 2%. Isso essas 4 partes, né, da tabela. Dessa forma, é possível encontrar alguns indícios de que a pandemia redirecionou o foco dos pesquisadores, submetendo projetos da área para editais não específicos. Já essa última tabela aqui que eu trouxe para vocês é relativa à classificação feita pelo doutorando André Soares. São 18 classificações, mais a sem título, né? Elas mostram a quantidade de projetos por cada categorização, os valores aprovados por cada classificação e a quantidade de projetos aprovados dessa classificação por semestre. Fora os projetos sem título, as categorias que mais se destacam são os aspectos celulares ou moleculares da Covid, epidemiologia da Covid, impactos educacionais da Covid e tratamento da Covid. Dessas 4 categorias, relativamente, elas se mantêm uma quantidade homogênea de projetos ao longo dos 4 semestres. É interessante notar que, dentre essas 4 áreas mais financiadas, a dimensão da educação se destaca, relevando o intenso e grave impacto que a pandemia causou em diversos âmbitos da educação. Aqui, ó, impactos educacionais tem 103 projetos financiados. Entretanto, também é notável um relativo aumento do número de projetos de outras categorias menos financiadas no início da pandemia, como aspectos sociais políticos, impactos clínicos, impactos gerais, impactos socioeconômicos, estudos sobre educação e modelagem epidemiológica ou demográfica. Em destaque, eu acho importante destacar que o aumento dos estudos sobre os aspectos sociais e políticos da pandemia aumentou muito, né, no segundo semestre de 2021, quando comparado ao primeiro semestre de 2020 ou até antes. Como aqui, ó. Luísa, mais um minuto. Beleza, aqui, ó, aspectos sociais e políticos da Covid ou da pandemia associada. 47 projetos, sendo 3 no primeiro semestre de 2020, 4 no segundo semestre de 2020, 7 no primeiro semestre de 2021 e 33 no segundo semestre de 2021. E essa é a minha apresentação. Obrigada, gente. Espero não ter passado muito rápido sobre os dados. Obrigado, Luísa. Lindo Maiara, você vai conseguir agora? Senão eu passo para o próximo. Eu acredito que agora vai. Agora sim. Então tá. Então, o próximo trabalho que quem vai apresentar é a Linda Maiara França Ferreira. Ela é orientada pelo professor Eduardo Gonçalves, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é do nível de doutorado e o trabalho é a capacidade tecnológica do setor eólico brasileiro, oportunidades e desafios à luz do papel das instituições e da política industrial. Linda Maiara. Obrigada, João Paulo. Eu começo iniciando pedindo desculpas, né, pelo contratempo que tive aí na apresentação. Esse trabalho ele ainda não é fruto da tese, mas ele está alinhado com o que eu pretendo trabalhar na tese de doutorado. Como o João Paulo mencionou, esse trabalho teve coautoria do professor Eduardo Gonçalves, e a ideia é falar um pouco sobre a capacidade tecnológica do setor industrial eólico brasileiro, né, oportunidades e desafios à luz do papel das instituições e da política industrial. A estrutura do trabalho em si, né, não necessariamente do resumo que precisamos fazer para o evento, basicamente se dividiu em introdução, instituições de política industrial, instituição de política industrial no setor eólico em específico, daí fizemos uma análise no contexto mundial e depois no contexto brasileiro, e detalhamos um pouco sobre o financiamento e os instrumentos direcionados para o setor. Então, dado a limitação de tempo, né, eu vou me concentrar em alguns tópicos que eu acredito que sejam mais relevantes sobre a temática. Fazendo uma contextualização rápida, né, do porquê do setor industrial eólico, recentemente a gente consegue identificar uma participação significativa de mais de 10% da matriz energética brasileira. Na fase de construção, a gente percebe também que há uma representação significativa de empreendimentos do setor, com mais de 37%. O setor também é identificado com vantagens comparativas, capacitação científica e produtiva, sobretudo adquirida ao longo dos anos com o setor aeroespacial, e mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, e
portanto, destaca-se, né, como um país de maior capacidade de geração eólica na América Latina. Então, acaba meio que justificando o porquê do setor eólico industrial no Brasil. O objetivo, então, do nosso trabalho é expandir esse debate, né, sobre as oportunidades e desafios do setor eólico brasileiro, com foco no papel das instituições e da política industrial. Em específico, a gente reúne evidências, né, no contexto geopolítico para fins comparativos, apresentando dados brasileiros e de países que também são líderes nesse mercado. Então, nós partimos de uma fundamentação teórica de que a política industrial moderna ou política de inovação, ela apresenta contribuições que vão além de atuação em falhas ou imperfeições de mercado, o que promove o desenvolvimento da inovação e de novos mercados. Nesse sentido, a política industrial moderna, ela não pode ser desenvolvida como uma política isolada, a fim de evitar conflitos com outras políticas macroeconômicas, como destaca Suzigan, e políticas de desenvolvimento regional, como também destacado por Roderick, e, portanto, ela deve propor instrumentos capazes de afetar o sistema de regras que moldam o comportamento do agente inovador, ou seja, capaz de promover mudanças no sistema estrutural como um todo. Então, colocando uma lupa, né, no setor eólico e tentando investigar um pouco melhor como vem o setor ao longo dos anos, a gente percebe que houve uma evolução no contexto mundial. Em 2017, por exemplo, ocorreu o primeiro leilão offshore na Alemanha. Em 2018, a gente já conseguiu identificar mais de 1 milhão de empregos gerados pelo setor de energia eólica como um todo. Então, a gente consegue identificar, né, um avanço do setor a nível mundial. Ainda no contexto mundial, a gente consegue identificar que a Ásia é o mercado mais relevante, sobretudo na China e na Índia, com expressivos valores de financiamento voltados para o setor. Em 2011, a gente já conseguiu identificar que 4 das maiores fabricantes de turbinas eólicas no mundo, elas estavam na China, e além da transferência tecnológica, essa mudança, né, das fabricantes na China possibilitou o know-how para as fábricas de montagem, fábricas locais do mercado chinês. Contudo, a literatura ela também destaca que, mesmo em cenários retardatários, as mudanças podem ocorrer e podem ser aproveitadas janelas de oportunidade que esse tipo de mercado pode promover, que daí eu destaco o caso da offshore no Reino Unido. Bom, partindo para o contexto brasileiro, o setor ele teve como pano de fundo a crise do petróleo na década de 70, mas só após os anos 2000 foi que foi possível a gente identificar incentivos direcionados para a indústria eólica como um todo. A gente tem a disponibilidade de diversos instrumentos, tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta. Contudo, eu destaco o conteúdo tecnológico envolvido na cadeia de produção, que foi um programa PNP-FINAME no BN10. Se eu pudesse destacar 3 principais fatores, né, que vem promovendo o crescimento do setor industrial eólico no Brasil, eu destacaria as instituições, o próprio BN10, o Ministério de Minas e Energia e a própria ANEEL. Um outro aspecto seria o desenvolvimento de instrumentos e políticas, como o PROINFRA, o PNP-FINAME, entre outros, e a capacidade tecnológica adquirida ao longo dos anos, sobretudo com o setor aeroespacial. O que possibilitou, né, com que a regra de nacionalização do BN10, o PNP-FINAME, que exigia 60% dos aerogeradores fossem fabricados internamente, fosse possível e tornasse o programa com tanto sucesso como foi possível identificar, né? Então, inicialmente, 11 fornecedores de aerogeradores, eles passaram a adotar essas exigências. A gente percebe que a UEG, a Tex e a Aeres, por exemplo, tinha essa capacidade acumulada, né, pelo setor aeroespacial, inclusive a Aeres foi fundada por ex-engenheiros da Embraer. Então, a gente percebe vestígios do setor aeroespacial e da capacidade tecnológica acumulada ao longo dos anos com outros setores. Então, diante, né, da capacidade inovativa acumulada, mesmo assim, a gente ainda consegue perceber que produtos com maior intensidade tecnológica ainda apresentam entraves para as empresas brasileiras. Daí eu destaco, por exemplo, a produção de nacelle, que é o componente de maior intensidade tecnológica do setor, majoritariamente importado da China. E também conseguimos identificar que há uma elevada concentração na produção de torres e menor concentração na produção de pás. Aqui eu trago para vocês uma
figura que mostra a localização espacial das empresas montadoras e fabricantes, tanto de pás quanto de torres. A gente consegue identificar 2 principais polos, um na região Nordeste e outro na região Sul-Sudeste. E parte desses efeitos, ele pode se dar a partir da proximidade aos parques eólicos, né, principalmente na região Nordeste, a proximidade da cadeia produtiva, aproveitamento da instalação fabril existente, e daí eu destaco, por exemplo, o Rio Grande do Sul, nesse sentido, que apresentou uma fase madura de industrialização, principalmente metal mecânico, eletroeletrônica e automação, o que fez com que, né, fosse favorável ao setor industrial eólico. Contudo, para que se possa aproveitar essas janelas de oportunidade que o setor pode promover, o Brasil ele ainda apresenta alguns desafios, né? Os custos impostos, mão de obra e transporte, capacidade produtiva local limitada, capacidade ociosa em outros países, a dificuldade logística que esse tipo de operação requer e a concentração dos fornecedores de insumos e subcomponentes na região sudeste. Então, esses seriam alguns dos desafios. Colocando uma lupa sobre o financiamento e os instrumentos direcionados para o setor, a gente percebe que o Brasil ele apresenta um montante significativo de investimento, principalmente entre o período 2013 e 2017, como eu mencionei com o PNP-FINAME. Contudo, quando a gente coloca uma lupa para identificar o desenvolvimento de patentes no setor, a gente percebe que o Brasil ele apresenta um baixo desenvolvimento de patentes, baixo dispêndio em pesquisa e desenvolvimento e descontinuidade dos recursos, diferentemente da Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos, China, Japão e Reino Unido, que são líderes no desenvolvimento de patentes e que apresentam também um elevado dispêndio em pesquisa e desenvolvimento. Então, partindo para as considerações finais com base no nosso estudo, foi que foi possível identificar a importância de um ambiente institucional e do desenvolvimento de instrumentos como o PNP-FINAME, concomitante à expansão do setor eólico no Brasil e no mundo. Contudo, também a gente consegue identificar que para absorver essas janelas de oportunidade que o setor pode promover para o país, é necessária a conexão da multiplicidade de objetivos entre políticas e instituições, e daí entra a ideia de Mazzucato, né, de você ter políticas alinhadas com metas em comuns, por exemplo, metas de descarbonização. Um outro ponto seria a disponibilidade de instrumentos capazes de promover o desenvolvimento da atividade inovativa de maior complexidade, daqui eu destaco, né, a produção de nacelle, que é majoritariamente importada da China. Um outro ponto seria ampliar o fomento à pesquisa pública e traçar estratégias que possam incentivar essa iniciativa entre a instituição de pesquisa, o que vem sendo desenvolvido nas universidades, e as empresas do setor eólico. Então, basicamente é isso. Eu agradeço desde já ao evento e a participação e poder apresentar novamente esse trabalho. Obrigado, Mayra. E obrigado por ter ficado dentro do tempo. Próximo trabalho, então, que nós teremos é da Rosa de Barros Ferreira de Almeida. A Rosa ela é orientada pelo professor Silvio Cário, da Universidade Federal de Santa Catarina, ambos. Ela é do nível de doutorado e o trabalho dela é Políticas Públicas Desenhadas para a Fronteira Brasil-Bolívia, Análises e Percepções. Rosa? Ok. Não consegui te ouvir. Oi, Está bem baixinho. tá baixo? Melhorou? Melhorou um pouco. Tá. Vou compartilhar aqui minha tela, tá? Ok. Já conseguem ver? Sim, se você quiser colocar isso, está em modo de apresentação. Pode começar. Ok, obrigada. Então, meu nome é Rosa, né? Como já foi dito, eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de tese em andamento. Já passei pelo processo de qualificação. Desenho. Tá tudo bem? Tá dando retorno aqui para mim. Não, acho que foi algum Tá me ouvindo? ruído, mas está ouvindo. Pode continuar. Ok. Qualquer coisa eu te aviso. Fecha seu microfone. Acho que Oi? Acho que você está mexendo no microfone e ele está dando um eco. Não, Eu parei de mexer. Parou? ou talvez é o seu, João, que estava aberto. Não, eu não mexi. Não? Então, vamos embora. Desculpa. Tá continuando. Qualifiquei em dezembro, tá? E está em andamento agora. Estou na fase já de reconfiguração do todo o projeto após
contribuições da banca e futuramente já irei para a pesquisa de campo. É sobre orientação do professor Dr. Silvio Cário Ferraz, meu orientador. Tem como objetivo geral analisar as proposições das políticas públicas brasileiras e bolivianas na região fronteiriça, mais especificamente no recorte entre Corumbá e Ladário, do lado brasileiro, e Puerto Quijar e Puerto Soares, no lado boliviano, bem como a percepção de sua efetividade como forma de promoção do desenvolvimento integrado. E para atingir esse objetivo geral, foram estabelecidos 4 objetivos específicos, em que o primeiro consiste em caracterizar os aspectos históricos, sociais e econômicos desse arranjo transfronteiriço em estudo, tanto no Brasil como na Bolívia, né, que é essa fronteira. O segundo é identificar e descrever que políticas públicas estão desenhadas no âmbito do Plano de Desenvolvimento Regional de Mato Grosso do Sul 2030 e Plano de Desarrollo Santa Cruz 2025 foram implementadas ou não, né, no desenvolvimento da região de fronteira. O terceiro objetivo específico consiste em compreender como é que ocorre a percepção dos atores regionais e locais acerca da efetividade dessas políticas públicas federativas e binacionais nessa região. E, por fim, entende-se que há importância em discutir, né, os arranjos de gestão compartilhada nessas regiões, tanto públicas como não governamentais, no desenvolvimento da região fronteiriça em foco. Para compreender, né, o panorama das pesquisas relacionadas a esse tema, foram desenvolvidas buscas em 6 plataformas, tá? Sendo recuperados 923 trabalhos inicialmente, e após os filtros de inclusão e exclusão, restaram 50, dentre eles 35 artigos científicos nacionais, a grande maioria internacionais, e 15 teses entre teses e dissertações. Considerando a complexidade dos assuntos que envolvem as questões fronteiriças, deste total, apenas 14, né, passando a lupa, apenas 14 trabalhos concentrados em estudar o desenvolvimento econômico ou a influência de fatores históricos, culturais e geopolíticos dessas regiões. E esses estudos, né, que foram lidos na íntegra, apontam que há consonância entre os estudos selecionados e o resultado das avaliações das políticas públicas federais voltadas à faixa de fronteira brasileira realizada na última década. Tá? E esses resultados apontam que inúmeros fatores influenciaram negativamente no desempenho das ações públicas na região. Entre elas, destaca-se a descontinuidade das políticas públicas e a carência de informações para monitoramento e avaliação. Argumenta-se que essa baixa efetividade das ações do governo federal pode ser atribuída também à necessidade de se compreender a fronteira como lugar singular, lugar de contato, de aproximação e não de separação, como ocorre, né, em relação à delimitação entre ambos os países. Quanto à justificativa teórica, né, ela se reporta quanto à carência de trabalhos abordando a efetividade das políticas públicas, especificamente em regiões de fronteira. A justificativa prática busca-se uma contribuição para o estado de Mato Grosso do Sul, especialmente para o município de Corumbá, que é definido como município polo nessa região fronteiriça, e no município também em que eu desenvolvi o meu estudo de mestrado em estudos fronteiriços. Então, eu já conheço bem essa região, resido, inclusive, nessa fronteira. O fato do recorte do estudo abranger 2 estados-nação com distintas realidades, né, de cunho político, econômico, social, histórico, cultural, entre outros, confere, então, à tese o ineditismo e a originalidade necessária. Quanto à abordagem teórica, né, tem-se a concepção de território como resultado das interações humanas, né, sociais, culturais, mas fundamentalmente política.
porque especialmente na região de fronteira, elas não se limitam às demarcações territoriais impostas pelas linhas divisórias, né? E daí o seu caráter singular. Em relação à revisão de literatura, as teorias econômicas, né, é apontado que tem passado por diferentes mudanças. Até meados do século XX, né, a história da economia regional ela se separava em dois grandes blocos, que seria o conjunto de teorias de desenvolvimento regional e as de teorias clássicas da localização. Contudo, nos últimos tempos, né, um novo bloco vem ocupando espaço, que são as teorias do desenvolvimento endógeno e a consolidação dos modelos territoriais de inovação, que passam a ser considerados. De acordo com Barqueiro, a teoria do desenvolvimento endógeno, ela vem concebendo ao território, né, um lugar de destaque, né, porque concebe o desenvolvimento dentro de um cenário estratégico, no qual a capacidade de auto-organização permite a esse território responder de maneira diferenciada às necessidades que lhe são impostas pelo entorno econômico e social. Nesse sentido, a atuação do Estado e a participação conjunta da sociedade são fundamentais para que ações de desenvolvimento se concretizem. E cabe ao ente estatal adotar como instrumentos políticas públicas que sejam capazes de potencializar, né, os recursos locais disponíveis, os interesses dos diferentes atores institucionais da região. Então, assume-se nessa tese como pressuposto que as políticas públicas desenvolvidas pelos governos brasileiros e bolivianos, em diferentes escalas, e referendados pelos atores sociais, elas são, sim, abrangentes, contudo, se caracterizam como de reduzida integração regional, o que requer, portanto, maior efetividade das ações compartilhadas. Como metodologia, nós utilizamos esse framework, né, para o delineamento da pesquisa, que caracteriza desde a filosofia filosófica da pesquisa até o horizonte temporal, que no caso é transversal com perspectiva longitudinal, porque o nosso estudo ele vai pegar um período de 2000 a 2020 para a análise dessas políticas públicas nessa região fronteiriça. Para a coleta de dados, né, técnicas e procedimentos, os dados primários eles serão coletados através da observação não estruturada e entrevistas serão estruturadas com os principais atores locais na esfera pública, privada e não governamental nessa região, e em relação aos dados secundários através de pesquisa documental. Para análise dos dados, será utilizada a análise de conteúdo de Bardan, com a técnica da análise temática. Em relação à conclusão, né, podemos chegar até esse momento, que eu já estou nesse procedimento de compilar as contribuições da banca. Na fronteira Brasil-Bolívia, há o compartilhamento da região do Pantanal, que foi eleita por ambos os países como uma das regiões prioritárias para a implementação das políticas públicas direcionadas à promoção do desenvolvimento regional. Mediante esse contexto, surge a inquietação quanto à necessidade de conhecer quais são essas políticas, bem como saber se, para alcançar os resultados por ela propostos, têm sido estabelecidas ações compartilhadas entre os dois Estados-nação, Brasil e Bolívia, no intuito de combater problemas que lhes são comuns, como, por exemplo, a febre aftosa, né? Quando surge algum foco aqui na fronteira, do lado brasileiro, em Corumbá, não resolve mitigá-la só no lado brasileiro. Precisam ter ações compartilhadas em ambos os lados. Entre os inúmeros obstáculos impostos histórico e territorialmente para essas regiões, né, como já foi dito anteriormente, aponta-se a descontinuidade das políticas públicas e esse fato demanda esforços conjuntos entre governantes, agentes públicos e privados para a obtenção de resultados mais positivos. A grande contribuição acadêmica, né, esperada através dessa tese é a possibilidade de disponibilizar informações que possam auxiliar diferentes segmentos envolvidos
tanto quanto ao monitoramento como à avaliação dessas políticas públicas desenhadas, né, dada a carência de informações, especialmente para as regiões fronteiriças, dando, assim, suporte, né, a futuras tomadas de decisão em um campo que carece de ações mais concretas por parte dos diversos atores sociais. É isso, aqui as principais referências. Muito obrigada. Obrigado, Rosa. Obrigado por ter ficado dentro do tempo. E daí, a próxima apresentação, então, é da Sara Ferreira. A Sara Ferreira ela é orientada pelo professor Renato Garcia, da Unicamp, e pelo professor Veneziano Araújo, da Unifesp. Ela está no nível de mestrado e o trabalho dela é Academic and Industrial Inventor Product. Sara? Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês. Vou tentar me manter no tempo. Assim como o João tinha falado, isso daqui é a minha dissertação de mestrado, é o segundo artigo da dissertação, e o objetivo da dissertação como um todo é analisar inventores acadêmicos e industriais, e aí o primeiro artigo trataria do nível regional, e esse daqui tratar do nível individual. Então, o objetivo, como já havia adiantado, é observar as diferentes características desses dois tipos de inventores no nível individual, na medida em que a academia e a indústria elas têm diferentes normas para inovar e diferentes incentivos para isso. Passando para a revisão de literatura, a gente tem como pretensão analisar esses inventores através de 3 diferentes lentes, né, que são no nível do inventor, as características do inventor, as características das redes de coinvenção, no nível da firma, os benefícios que eles têm dado à sua organização, seja a universidade ou a firma, e o benefício da região que o patenteador está. E aí, o que a gente encontra na literatura em relação a essas características para inventores acadêmicos e industriais é que ambos têm benefícios econômicos em patentear, mas os inventores acadêmicos eles têm um maior prestígio no patenteamento, dado que dentro da academia a patente ela tem um significado para progressão de carreira, e isso não apenas no Brasil, mas em vários lugares do mundo. A patente ela é importante e existem incentivos dentro das universidades para se patentear, ainda que não necessariamente seja, por exemplo, como aqui no Brasil, que é uma publicação a uma, assim. Existem incentivos dentro da universidade para se fazer pesquisa conjunta, então a gente espera diferentes incentivos dentro das redes de colaboração, e existem benefícios para estar em grandes organizações nos 2 casos. Mas uma das questões que a gente pretende observar, que é a mobilidade dos inventores, os inventores acadêmicos eles têm incentivos a permanecer dentro da universidade, dado a questão de progressão de carreira. E, por fim, as universidades elas têm essa capacidade de explorar os spillovers de conhecimento local, dadas as conexões que as universidades têm dentro da região. Então, a universidade ela cria um pool de trabalhadores qualificados, ela tem conexões diretas com esses estudantes que voltam para a universidade para fazer inovação. Por isso, as universidades elas têm essa capacidade de explorar esses spillovers de conhecimento. Falando do modelo, o modelo atual é um modelo de regressão binomial negativa. A gente usa os dados do BADEP, a gente não tem todos os inventores identificados por enquanto, então nessa versão atual a gente usa os inventores até 2018, e aí a gente usa uma base anterior em que esses inventores estão identificados, e aí a gente casa essas 2 bases, e aí a gente acaba encontrando 8.000 inventores que são responsáveis por 17.000 patentes. A maior parte desses inventores, eles possuem apenas uma patente, mas existem diferenças entre a distribuição de patentes do inventor.
A gente utiliza dados a partir de 2003 também por causa da RAIS, que ela só tem identificação por CPF a partir de 2003. E aí, aqui são os nossos vetores, que são as características individuais da firma e da localização, mais os controles, né? Falando rapidamente das variáveis, como é um modelo binomial negativo, a gente usa a contagem de patentes por inventor. A gente quer observar os inventores acadêmicos, então tem uma dummy para separar inventores acadêmicos e inventores industriais, uma dummy para inventores estrela, que é uma variável que ela é classificada com importância na literatura, uma dummy para indivíduos com ensino superior, e 2 variáveis para redes dos inventores. Em relação às características da firma, a gente utiliza o estoque de patentes, o número de empregados da firma e o número de empregados com ensino superior, como capacidade absortiva, ainda que esse nome aqui, segundo o André falou na minha apresentação, eu preciso tomar bastante cuidado com ele. E para mobilidade, a gente utiliza uma dummy quando os inventores eles mudam de firma. Em relação às características locais, a gente utiliza o estoque de patentes, a densidade do emprego, e uma dummy para quando os inventores mudam de regiões, é similar à dummy de mobilidade. E aqui é uma tabelinha para mostrar que existem diferenças nas médias das características entre inventores industriais e inventores acadêmicos. E isso por si só justificaria essa investigação que a gente está fazendo, além dos motivos teóricos. Passando para os resultados, então, primeiro a gente faz 3 regressões, observando as características primeiro do indivíduo, da firma e depois incluindo a localização. Aqui a gente inclui controles para outras características, por exemplo, POTEC, idade, perfil tecnológico das patentes, indústria, região, ano, e mais alguns outros controles que eu não me lembro perfeitamente aqui. Mas o que a gente encontra é que acadêmicos, eles realmente eles patenteiam mais, quando a gente controla a característica da firma e da localidade, e os inventores estrela, eles, obviamente, também têm uma maior propensão a patentear aqui. As características da rede, elas importam, o número de empregados da organização que ele está, e a mobilidade aqui, ela atua de um sentido negativo. Então, a hipótese, assim como a migração, e a hipótese que a gente tem nesse sentido é de que o inventor ele perde as conexões que ele tinha na outra organização, na outra região, e aí por isso ele diminui no seu patenteamento. E também a gente encontra significância para o estoque de patentes da região e a densidade de emprego da região, que tem um formato GIU. E aí, na medida em que a gente quer comparar os inventores acadêmicos e os inventores industriais, o que a gente faz é utilizar a dummy acadêmico e multiplicar por cada uma das nossas variáveis. E aqui a interpretação seria da primeira coluna, que seria o resultado médio, e a segunda coluna seria a diferença. Então, quando a gente soma as 2 colunas, a gente teria o resultado para os acadêmicos. A coluna dos acadêmicos representa somente a diferença. E aí, o que a gente encontra em termos de diferença é uma diferença no ensino superior para os acadêmicos. Isso daqui é uma coisa que a gente precisa observar com carinho, mas provavelmente se dá em relação aos técnicos dentro das universidades, dos laboratórios, porque eles fazem parte das patentes, e como eles fazem parte mais de um laboratório, em vários casos, eles acabam tendo uma quantidade significativa de patentes no portfólio, já que todo mundo que participou da patente participa da patente no INPI. E aí, em vários casos, isso significa também diretor de departamento e tudo mais, e nem todas as pessoas que estão ligadas a secretários e tudo mais têm ensino superior, principalmente funcionários mais antigos. Os acadêmicos também têm maiores benefícios de estar em redes, principalmente quando eles estão intermediando outros inventores, que é a Betweeners aqui.
Aqui também tem um maior benefício quando a instituição que ele está tem um grande número de pessoas com ensino superior, que é o que a gente até nesse momento está chamando de capacidade absortiva. O estoque de patentes da região também é significante, mais significante para acadêmicos em relação aos inventores industriais. E aí, as conclusões que a gente tem preliminares, por enquanto, são que inventores acadêmicos patenteiam mais, e eles têm benefícios em estarem em redes, e principalmente quando eles estão intermediando outros inventores. Eles também se beneficiam das capacidades das organizações que eles estão e têm vantagens em relação aos spillovers regionais. Na medida em que esse é um trabalho de dissertação e que ele está próximo ali da qualificação, a gente também realizou alguns testes de robustez, que eu não mostro aqui agora, mas olhando as variáveis para estar inventor, a gente usa várias alternativas, assim como para redes, usando de modo contínuo, de 5 anos, de 7 anos. Para o estoque de patentes, a gente exclui o próprio inventor da firma ou da região, e para a densidade de emprego, a gente também pensou em utilizar densidade populacional. Por fim, a nossa variável de acadêmico, ela é dada pelo número de patentes que aquele inventor ele tem, que são patentes acadêmicas, patentes depositadas por universidades. E aí essa variável ela é uma proxy, então a gente pretende utilizar dados do Lattes, que a gente conseguiu apenas muito recentemente. Isso possibilitaria também identificar inventores que fazem parte tanto da indústria quanto da academia ao mesmo tempo, que daria toda uma nova análise para esse trabalho. A gente pretende utilizar patentes coinventadas como por uma questão de que na literatura elas são entendidas como patentes de maiores qualidades, e incluir efeitos fixos da firma e do indivíduo. Além disso, anteontem na apresentação, o André sugeriu que modelos hierárquicos, que é uma coisa que existe, e aí a gente vai modelos hierárquicos para binomial negativo, que existe, e a gente vai buscar isso. Mas essa é a minha apresentação. Muito obrigada. Certo, obrigado, Sara. A gente teria também a apresentação do Tiago, mas o Tiago está fazendo um teste de direção no Detran hoje, então ele não vai conseguir participar. Dessa forma, a gente encerra as apresentações dos alunos, e agora os professores eles vão sair dessa sala para deliberar sobre a premiação, e daí eles retornam assim que terminar, com a decisão de quem será os premiados para essa edição do Prêmio Jovens Pesquisadores. Então, em nome da comissão, tá certo? A gente queria, em primeiro lugar, tá, agradecer a todos e a todas que participaram do encontro, que apresentaram novamente aqui para a gente, reforçar que todos receberão menção honrosa, tá certo? Pela apresentação aqui nessa mesa de premiação, tá certo? A gente, dentro da mesa, né, dentro da comissão, a gente priorizou para não premiar artigos que fossem em coautoria, tá certo? A gente usou esse critério, aí a partir desse critério a gente não premiou por mérito científico em si, tá? Mas a gente premiou foram 3 prêmios, tá? E aí eu vou falar sem uma ordem de primeiro, segundo ou terceiro lugar, tá bom? Então, o primeiro prêmio foi no tema de originalidade e importância para o desenvolvimento. A gente concedeu ele para a Rosa Almeida. A Rosa Almeida pelo tema, a gente achou um tema diferente, uma metodologia interessante e algo muito importante para o desenvolvimento, sabe? Então, foi algo que a gente trouxe. Na questão de relevância das informações, a gente concedeu para a Luísa Perini, a questão, né, da Covid, a gente poder enxergar o papel da universidade.
Acho que é um levantamento importante que a gente considerou. E a gente, um outro prêmio, que é o prêmio de incentivo à pesquisa, a gente concedeu aí pro José de Lima, da UFV, como incentivo aí para que participe de próximos eventos, continue fazendo as suas pesquisas aí ao longo da graduação, tá certo? Então, esses foram os prêmios que a gente deliberou. Queria mais uma vez dar os parabéns aí para todos, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um pouco filho desse encontro, então, para mim, é um prazer dar essas premiações, de poder, espero ter contribuído aí um pouco nas mesas que eu pude participar, dos pareceres. E é isso, muito obrigado, parabéns a todos. Vocês quer falar, professora Érica, professor Rogério, e aí os demais? Professora, eu sugiro que abram as câmeras e a gente tire uma foto. Só vamos fazer isso já. Vamos deixar primeiro a Érica fazer os comentários. Eu queria fazer um comentário final também, e depois a gente abre todas as câmeras e fazemos a nossa foto. E o João Paulo, nosso, faz tudo. Eu reitero aqui também os parabéns a todos que participaram do segundo Encontro Nacional de Jovens Pesquisadores. Nós recebemos aí muitos trabalhos, foram 60 selecionados para apresentação, 8 indicados à premiação, todos, como o André falou, receberão as menções honrosas. Então, parabenizar vocês que estão nessa sala hoje, nessa manhã, e parabenizar também, claro, os 3 que vão receber os prêmios aí nas categorias que a comissão julgou, incentivo à pesquisa, relevância das informações e originalidade. Então, meus parabéns. Fico muito, muito feliz por ter participado junto com o professor Rogério Gomes, com o professor André, Luiz Teixeira, da Unifal-MG, deixar claro o MG aqui, André? Nunca vou me esquecer disso. Não sou de Alagoas, apesar do nome parecer da universidade. Sou mineira também, tá? Nasci em Minas, há mais tempo hoje no Espírito Santo do que em Minas, Então, vim para cá bem nova, para o Espírito Santo, mas sou mineira de coração, do interior de Minas. Então, fico muito feliz em ter participado com vocês, que para mim foi uma honra coordenar esse segundo encontro com o senhor, professor Rogério. Para nós assim, uma referência, e com o André também. Participei das mesas e fiquei muito feliz por poder colaborar, e espero dar continuidade aí dentro, das nossas possibilidades de contribuições à ABIN. E muito obrigada, João Paulo, por ser o nosso tudo mesmo, na ABIN, nos nossos trabalhos. Então, só uma manhã de muito agradecimento, de muita celebração. Tá? Um abraço a todos, e já estou com saudades do encontro, de levantar de manhã e falar bom dia, pessoal! Tá? Um abraço para vocês. Bom, pelos referências ao meu nome, Érica, parece que eu sou o mais velho, Até parece, mas é só... eu queria só lembrar a todos que estão aqui com a gente que eu vou fazer um rápido comentário, porque eu já falei isso agora há pouco para a Érica e para o André, que quando eu era jovem, estava na graduação, por exemplo, a sessão para o professor era uma coisa quase que inimaginável. Eu estava no purgatório, e eles estavam no paraíso. Era mais ou menos essa distância entre eu, aluno, e os meus professores. E esta distância nesse seminário é isso que eu gostaria que vocês lembrassem sempre, o que significa esse seminário de jovens pesquisadores. Esse seminário é, primeiro, uma oportunidade de vocês apresentarem os seus trabalhos, primeiro. E isto já é um mérito para cada um de vocês, porque vocês têm a possibilidade de não só apresentar a honra de ter um trabalho a apresentar, isso é fundamental. 2, vocês têm uma oportunidade que eu considero
a grande virtude deste seminário é que tenham comentários de professores qualificados, hoje, de todas as principais universidades desse país. Então, alguns de vocês tiveram contato, provavelmente, com professores que vocês não conheciam e, tenho certeza, contribuíram de uma forma decisiva para o trabalho de vocês. Então, esse é o grande, diríamos assim, a grande virtude desse seminário, né? A segunda questão é que os prêmios são simplesmente um incentivo àqueles que ganharem a continuar. E aqueles que não foram premiados, não esqueçam, todos vocês tiveram menção honrosa. Isso significa que vocês tiveram o trabalho reconhecido. Primeiro, porque apresentaram, e segundo, porque tiveram um trabalho reconhecido com a menção honrosa. Alguns, sem nenhuma ordem de primeiro, segundo e terceiro, como disse o André, ganharam ou por originalidade, ou por relevância das informações, ou por incentivo à pesquisa. São trabalhos em fases diferentes da formação profissional, mas que têm os seus méritos. E o que a gente tenta aqui, com todas as dificuldades que tem de avaliar trabalhos tão diferentes, de níveis tão diferentes, a gente tenta dizer a vocês que receberam alguma premiação, continuem. E aqueles que não receberam premiação, continuem. Tá? É assim que se formam profissionais. É assim que nós vamos mudar esse país. Eu faço isso há muitos anos e espero mesmo. E a cada momento que eu vejo esse seminário, eu tenho certeza de que a gente vai conseguir fazer desse país um conjunto bem qualificado de profissionais. Tá? Então, a ordem do prêmio não tem ordem, e o que significa diríamos assim, uma diferenciação, mas que todos, por favor, e é o que eu gostaria, é que tenham, continuem mantendo as pesquisas, o trabalho árduo, difícil, e, por vezes, depois dessa pandemia, depois da crise institucional desse país, dos financiamentos e etc., que a gente continue se esforçando, continue lutando pela ciência, pela profissionalização e qualificação do trabalho dos nossos pesquisadores e pelo próprio país. É isso. Agradeço a todos. Como a Érica já disse, até o próximo ano, conto com vocês e com todos vocês. Tá? Um dia vocês estarão no lugar do André, que esteve aqui, eu acho que na graduação, mestrado, doutorado. Nós temos alguns, hoje, professores que estiveram no primeiro seminário de jovens pesquisadores, ainda em Araraquara, presencial, há 20 anos atrás. Tá? Para vocês terem uma ideia. Então, agradeço a participação de todos, espero encontrá-los no próximo ano, alguns apresentando ainda jovens e outros já na comissão de seleção. Muito obrigado a todos, muito bem-vindos para o próximo ano. Obrigado. Podemos agora tirar a foto do... Só antes de tirar a foto, eu só queria informar que, então, todos vão receber um certificado, por ter a menção honrosa, ela dá direito a um certificado, então todos vão receber, e os 3 que ganharam vão receber o certificado em relação a cada titulação, então parabéns a todo mundo, então todos foram contemplados, e deixar bem claro isso. Como o professor Rogério falou, o professor André já foi um aluno que esteve aqui, a professora Érica também, e tem outros professores, igual a professora Júlia Paranhos, o professor Jegues, então mostra para vocês que é um evento importante. E outra coisa que eu gostaria de falar, que quem foi premiado e quem não foi, que a partir de janeiro a gente vai abrir a submissão para o Enem, e todos os trabalhos aqui apresentados podem virar artigos e serem submetidos ao evento nacional da associação, que também é um evento muito importante para a nossa área e para a associação e para vocês como pesquisadores. Ok? Todo mundo abre a câmera que a gente vai tirar foto. Pergunta. Essa gravação a gente recebe depois ou só para... Vou colocar no canal do YouTube, da ABIN. Tá ok, obrigada. Eu vou cortar umas partes e dar uma arrumadinha. Corta a parte da net, viu?
Eu não posso, senão ela corta a minha net, daí nunca mais tem evento. Só uma... Eu ia só falar, eu vou só reforçar esse convite do João. A gente tem trabalhos aqui que estavam quase que trabalhos praticamente fechados. Vale a pena enviar para o Enem, tá, pessoal? Fica aí esse reforço do convite do João para enviar os trabalhos e participar do nosso Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação. Submissões acontecem mais ou menos ali no começo do final do ano, começo do ano, mais ou menos nessa faixa. Tá bom? Fica esse incentivo também para vocês. Muito obrigado a todos novamente.